Paz do Senhor, então, mais uma vez. Paz do Senhor, hoje nós temos uma palavra para falar sobre trombetas, né? É a nossa meditação de hoje, do dia 29 de março. Então vamos ler Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Números é antes de Deuteronômio. Capítulo 10, de versículos 1 até o 10. Né? As trombetas de prata. Ok. Então vamos ler. Acharam? Muito bem. Capítulo 10 do livro de Números. Eu vou ler um versículo, vocês leem o próximo, tá bom? Vamos tentar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partir. Isso. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinido as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. E quando derem o segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul para a parte da deve soar toque de alarme. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo tom. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Pode sentar, amados. O que eu quis dizer ou o que significa essa questão de trombetas? Bom, o povo de Israel saiu do Egito e era muita gente, né? Milhares e milhares de pessoas ali reunidas, e junto com crianças, com animais, carroças, panelas, tudo, carregavam tudo que saíram do Egito. E se não tivesse alguém para como direcionar esse povo, a confusão seria generalizada, né? Quando a gente vai fazer um acampamento, vai fazer qualquer reunião fora, precisa organizar primeiro, né? Os jovens, quando vão sair, eles já começam a se organizar, onde vão, como vão parar, onde vão comer, onde vai fazer o acampamento e tudo. Todo esse programa. Agora imagina um povo todo saindo do Egito, né? Eram muita gente mesmo. E no deserto. E o deserto é perigoso. Tem lugar no deserto que, se a pessoa não souber andar, ela morre. Então precisavam ser guiados, direcionados. E aí então surgiu essa parte que Deus manda Moisés fazer as trombetas, né? E eu tenho uma versão aqui um pouco mais
um pouco diferente, com palavras mais fáceis da gente entender. Ele diz: façam 2 trombetas de prata batidas, que terão 2 funções. Elas devem ser usadas para reunir o povo e para dar a ordem para a partida do acampamento. Então, os toques tinham que ser diferentes exatamente para o povo saber quando ele tinha que se reunir e quando ele tinha que partir. Então ele diz: quando as 2 trombetas forem tocadas, todo o povo deve se reunir na entrada do tabernáculo. Mas se tocar uma só trombeta, aí vem só os líderes. É a reunião dos líderes, tá? Diante de Moisés. E para distinguir entre o sinal para reunir o povo e o sinal para desmontar o acampamento e partir, serão necessários toques diferentes de trombetas. Ele falou: quando tocar sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, as tribos do sul começam a partir. Os toques curtos e fortes são sinal para partir. Para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Só os sacerdotes descendentes de Arão poderão tocar as trombetas. Esta é uma lei permanente para ser passada de pai para filho. E quando estiverem oprimindo, toquem as trombetas, e o Senhor seu Deus se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. E também toquem as trombetas nas horas da alegria, isso é, durante as festas anuais, no início de cada mês, quando apresentarem as ofertas queimadas e a oferta de paz, e elas serão ou servirão de memorial em favor de vocês, da aliança que ele fez com vocês. Então, o toque da trombeta era quando ele mandava retinir, né? Aí, tim, tim, fazia, ou quando era longo, é sinal que o povo tinha que se reunir e depois partir. Então, cada situação era um tipo de toque, e o povo iria entender, né? Porque todo tocador de trombeta, no exército, em todo lugar, eles sabem disso, que é necessário saber os toques, quando é longo, quando é picado, para poder saber que tipo de atitude tem que tomar. Bom, isso aqui foi lido, essa passagem, para nós entrarmos no texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá no capítulo 15 de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no versículo... Capítulo 15, versículo 52. Vamos ver o que fala aí, né? Capítulo 15, versículo 52. Está assim: tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram vão ressuscitar com novos corpos que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados, que estivermos vivos, seremos transformados, porque o nosso corpo terreno, que temos agora, é corpo mortal, precisa ser transformado em corpos imortais e que não podem morrer. Então, essa trombeta que vai tocar, amados, ela também vai fazer uma decisão no mundo, vai fazer uma volta. É o toque de retirada, é o toque de partida que está preparado para a igreja do Senhor, aqueles que creram em Jesus. Interessante que os tocadores de trombeta, eles precisavam também de ajuda, um precisava do outro, que quando tocasse uma trombeta só, era uma coisa, quando tocasse as duas, era outro. O tipo de toque da trombeta também era outra fase que deviam ser obedecidas. Bom,
essa aqui, as trombetas, não servia apenas para se comunicar, né, com o povo, mas eles também passavam avisos divinos. Então, no texto que nos remete ao versículo destacado aqui, que nós lemos agora, 1 Coríntios 15, fala exatamente de que é um sinal de que algo grandioso está se aproximando. A intervenção final de Deus na história, com o juízo para quem o rejeitou e a recompensa eterna para quem o aceitou, creu em Jesus como Salvador. Isso é inevitável, está para acontecer. Não temos a autorização do Senhor para dar datas nem hora, mas observamos os sinais. Então Jesus falou alguns sinais que iriam acontecer. Ele disse: quando a figueira brotasse, está perto, né, o verão, e a figueira é Israel. Ela brotou em 1948, 14 de maio de 1948, e aos poucos ela está se formando como uma verdadeira figueira que todos os povos espalhados, que Deus tinha espalhado, estão começando a se reunir. Parece que agora acharam outra tribo que estava perdida das 10 tribos, né? Então, significa que Deus está já mostrando onde está, porque as 10 tribos desapareceram, né? E ninguém sabe aonde elas estão. Mas é interessante que essa tribo que descobriram aí num país aqui, eu esqueci agora, mas eles têm os mesmos costumes. Na Índia? Não, foi numa cidade, né? Os mesmos costumes, as mesmas formas de adoração, a mesma linguagem. Então eles mantiveram essa tradição, seguraram, mesmo espalhados pelo mundo, eles mantiveram, e eles estão voltando para Israel agora, estão sendo levados de volta. Então é uma das 10 tribos perdidas. E nós vemos que isso já é um sinal, né, de que o Senhor está dando. E em Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, ali fala de Israel. E se você notar, quando o profeta vai orando, Deus pergunta para ele: pode viver esses ossos? E eram muito secos, muito ressecados os ossos. E um vale de ossos, cheios de ossos humanos, né? E o profeta falou: o Senhor sabe. Então Deus disse: profetiza então sobre esses ossos. E ele profetizou e os ossos começaram a bater um no outro e se juntar osso com osso, cada osso procurando o seu osso, né? E assim foi se juntando e formou-se um grande esqueleto, um exército de esqueleto. Aí ele mandou profetizar carne, mandou profetizar nervos, músculos, e aí foi juntando, e aí se levantou. Chegava por uma pedra e se levanta aquele grande exército, mas não havia vida. E aí ele falou assim: agora profetiza para que haja vida. E ele profetizou e o Espírito entrou naqueles corpos e eles viveram. Então, o que significa vida para Deus? E o que significa morte para Deus? Vamos ver, essa profecia de Ezequiel é interessante. Ela fala sobre esse assunto, e se nós notarmos por que Ezequiel 37, Deus falou assim para ele no versículo 4, né? Profetize a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a esses ossos farei a vida entrar novamente em vocês. Aí depois colocou tendões, músculos, carne, pele sobre vocês, e depois lhes darei vida novamente, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí o profeta obedece, profetiza, e ele ouviu um barulho, aquele barulho de ossos batendo um contra os outros.
e eles estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar, e quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões, músculo, carne e depois de pele. Apesar disto, olha bem essa atenção, apesar disto, os corpos não tinham vida. Ok? Os corpos estavam todos lá. Reviveram em termos de voltar a ter tendões, músculos, carne e pele, mas não tinha vida. O que isso pode significar? Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus sempre ele fala de uma forma mostrando algo mais distante, mais profundo. E quando você medita nisso, no versículo 9, ele disse: Filho do homem, profetize ao Espírito e diga, assim diz o soberano, o Senhor, ó Espírito, venha dos quatro cantos da terra e sopre nesses corpos mortos, para que eles vivam novamente. O profeta profetizou, conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, os corpos ganharam vida e se levantaram. Então, eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Então ele disse, filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Tá? Eles andam dizendo, nós não passamos de um monte de ossos secos, já não temos mais esperança, nossa nação acabou. E por isso Ezequiel anuncia ao meu povo e diz, assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, abrirei as sepulturas do exílio, povo de Israel, farei vocês se levantarem e levarei o meu povo de volta à terra de Israel. Agora vamos voltar ao assunto que eu quero falar rapidamente com vocês. Pergunta de novo. O exército, o corpos estavam lá, mas a Bíblia diz que não havia vida. O que significa isso, então? Sabe? O Espírito entrou neles para ter vida, né? Agora, eles estavam lá, mortos. O que é o Espírito? Aqui fala Espírito em letra minúscula, ok? Então é Espírito do homem mesmo. Mas, para Deus, o que é morte e o que é vida? Não entendi. Assim, eles não estavam caminhando junto com Cristo? Não acreditavam? Eles assim. O que aconteceu com Israel? Israel tinha a esperança da vinda do Messias libertador. Do Velho Testamento todo, desde Moisés até os profetas, apontavam para a vinda de Jesus. Quando Jesus chega, eles entendiam que Jesus seria um conquistador, que ele iria derrotar o Império Romano, que iria assumir o governo, e que até os discípulos se enganaram. João e Tiago, eles pediram para Jesus, eu quero sentar à tua direita e à tua esquerda, como se eu estiver reinando. E Jesus percebeu que eles estavam entendendo coisa que, né? E aí então, por que Israel para Deus está morto? Porque não reconheceu Cristo como Filho de Deus. Porque não reconheceram Jesus. Quem não tem Jesus está morto para Deus. Esses corpos todos lá, Israel está lá. Desde 14 de maio de 1948 foi considerado uma nação e até hoje está aí, sofrendo as trancos e barrancos, mas está aí. Agora, eles ainda não creem em Jesus como nação. Tem muitos judeus cristãos, mas a nação de Israel ainda não crê em Jesus, estão esperando ainda o Messias. Alguns rabinos já estão dizendo que o Messias já está vivo, já está aí, já vai assumir logo. Ele vai se revelar, eles não sabem quem é ainda, mas diz que o Messias já está. Ora, nós sabemos que a Bíblia diz que eles vão crer no anticristo achando que é o Messias e vão ser enganados.
vai haver um pacto entre eles de 7 anos. Eles vão reconstruir o templo, vão começar de novo a sacrificar animais. Mas depois de 3 anos e meio, esse pacto será quebrado, segundo a Bíblia. E então esse que eles consideravam o Messias, o libertador, porque esse camarada vem, conforme a Bíblia, lá em Apocalipse, num cavalo branco, com a coroa, reinando, dominando. Mas acompanhando ele vem outros cavalos, né? Os cavalos que é a morte, a fome, né? O inferno. Então tudo isso já está sendo preparado. Mas os judeus acham que, porque eles estão mortos, eles não ainda entendem. Porque quando não creram em Jesus, a morte é a morte espiritual, não é a morte física. E Deus estava falando como um profeta, fazendo uma alegoria do que vai acontecer. Então veja que aqui nós vemos que o meu povo, ele abrirei as sepulturas do exílio. O que é a sepultura do exílio? Eles estão longe da terra. Deus vai congregá-los de volta. Essa é a promessa de Deus. Em Jeremias falou, os profetas falaram sobre isso. Que Deus iria espalhá-los, mas depois Deus iria juntá-los novamente. Então, desde o ano 70 depois de Cristo, quando houve aquele cerco de Jerusalém, chamado Massada, né? Onde o exército de Roma acabou cercando Jerusalém e eles aí foram dispersos. Passou uns anos mais, de 150 anos depois de Cristo, já não havia mais ninguém na terra de Israel. Então a terra ficou abandonada realmente, como Deus tinha falado. Os animais voltaram a habitar na terra, os animais selvagens, até que começou um grupo árabe, começou a se juntar ali, que são hoje os palestinos, né? Que eles dizem que aquela terra é deles, mas eles não mostram de onde vieram, que língua que eles têm, quem é os patriarcas deles, eles não sabem. Por quê? Porque são árabes que foram se acumulando ali, ok? Então, nesse caso aqui, o que nós estamos querendo mostrar é essas trombetas. A trombeta vai ser tocada. Essa trombeta é para reunir o povo de Deus, que vai sair da terra, ser recebido por Jesus nas nuvens, junto com os mortos que vão ressuscitar. E ele diz que esses vivos e os mortos receberão um corpo diferente, corpo transformado, um corpo incorruptível. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que precisa o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade, e estaremos para sempre com o Senhor. E em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala também sobre essa saída da igreja da terra. Então essa trombeta que nós lemos aqui, ela tinha uma finalidade de colocar o povo em alerta, fazer o povo se reunir, chegar até Moisés, e dali então o toque de partida era dado e as pessoas, aquele povo todo saía das suas tendas, desarmava as tendas, sabe? Amarrava tudo, colocava tudo nas carroças e saía andando. A trombeta que vai ser tocada agora é uma trombeta que vai reunir a igreja do Senhor na terra. E nesse toque dessa trombeta, a Bíblia diz que os mortos em Cristo, aqueles que morreram no Senhor Jesus, morreram salvos, eles vão ressuscitar. Mas infelizmente, aqueles que rejeitam Jesus, que não aceitam como Salvador, que preferem a vida de pecado, eles não vão participar dessa chamada, dessa trombeta. Eles vão ficar aí. Então nós vemos que os sinais que
apontava, as trombetas aqui não tocavam de imediato para sair. Primeiro tocava para as tribos. Olha, um toque tal é dessa tribo, um toque daquela tribo daquele lugar, do sul, do leste. Então, os toques iam alertando as tribos, eram 12. Elas tinham que se aprontar. A outro toque da trombeta era para desarmar as tendas. Desarmavam e guardavam. E aí, o último toque, quando depois de orientado por Moisés, dava o toque na trombeta, eles tocavam e o povo saía marchando para o deserto. Deus está permitindo coisas acontecer. E as profecias que estão aqui são as trombetas de Deus avisando, olha, isso que está acontecendo aí já está relatado aqui. E é para a gente se preparar, para a gente se desapegar das coisas, né? O povo estava com as tendas todas armadas, estava já acomodados ali, e a trombeta era para desacomodar. Opa, acorda, desperta, arruma as coisas, desarma a barraca, isso é, tira o seu coração da terra, tira o seu coração das coisas do mundo, amarra tudo que você vai embora, nós vamos partir. E aí então, amados, quem não quiser, quem não desejar, não vai estar preparado para partir. Mas a trombeta está sendo tocada. Deus está avisando. E de várias formas, até crianças têm tido revelações, têm tido sonhos. Crianças falam, bebês estão falando. Deus está usando para advertir, para avisar. São trombetas. Porque trombetas são advertências, são preparação. Essas trombetas estão tocando e a gente parece que quer ouvir mesmo. Não é essa trombeta que vai tocar. É os avisos que Deus está deixando aqui. O profeta começou a profetizar e aqueles corpos, e os irmãos sabem quando vai entrar o Espírito no povo de Israel? Quem sabe? No fim da grande tribulação, porque a Bíblia diz que Jesus vai estar descendo dos céus para combater o exército da besta, do anticristo, que estarão cercando Jerusalém para destruir, totalmente acabar, dizimar de vez os judeus, porque 2/3 já terão sido mortos, 2/3 dos judeus. Agora eles vão invadir a cidade de Jerusalém e acabar. Aí aparece Jesus nas nuvens. E a Bíblia diz que ele vem com seus santos. E vai destruir o exército da besta, pegar a besta, o falso profeta, jogar vivo no lago de fogo. Satanás será preso no abismo, no Tártaro, né? No poço do abismo. E os judeus vão dizer, olha, foi ele que nós crucificamos, foi ele. Ele é o Messias. Então eles vão perceber que foram enganados realmente. 3 anos e meio sofrendo. Duras perseguições. Porque as cidades em volta de Jerusalém vão ser dizimadas. Judeus que moram naquelas regiões não vão sobreviver. Aí então eles veem Jesus, creem em Jesus, aí nesse momento eles nascem realmente. Eles vivem realmente. Que eles creram em Jesus. Interessante que se a gente não observar pequenos detalhes, se você olhar esse capítulo 10 de Números, você vai ver que há detalhes no toque da trombeta, tem repiques, né? Tem toque longo, toque curto, toque forte, né? Então tudo isso tem um significado. E o que está acontecendo agora no mundo tem um significado para a igreja do Senhor. Veja, quando Jesus disse, por acaso quando eu voltar, acharei fé na terra. Está difícil hoje, amados, você, até crente não está acreditando mais. Tem crente que já não crê mais na volta de Jesus. Ele já não crê mais que Jesus é o Senhor, que ele realmente não crê que Jesus vai voltar, que vai buscar a sua igreja. E eles estão vivendo uma vida já assim, sabe? Como os agnósticos viviam na época que Paulo combateu eles.
que eles dizem, olha, a carne não presta mesmo, não vale nada, o corpo, mas a alma e o espírito tem que... O espírito é forte, iluminado. A gente conhece a palavra de Deus, então a gente pode viver essa vida, gozar a vida aqui, pode pecar, adulterar, ficar casando, descasando aí como estão fazendo, que não tem problema, Deus só quer nosso coração mesmo. Esses aí, eles estão sendo enganados, estão sendo iludidos, e eles vão ter uma surpresa desagradável se eles não se arrependerem, porque esse não faz parte do povo que o Senhor Jesus vem buscar. O Senhor Jesus vem buscar um povo que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, que é um povo santificado, um povo que não quer pecar, que enfrenta todas essas tentações, essas formas de perseguição também. A perseguição psicológica hoje em dia é mais até terrível do que a perseguição física. Porque quando você está preparado por Deus para sofrer fisicamente pela fé, você sofre e está disposto a morrer, como Paulo disse, não tenho minha vida por preciosa. Mas quando é psicológico, batendo na sua cabeça todo dia, desanimando você, vai chegar uma hora que você fala assim, acho que não vale a pena mesmo. Então as coisas espirituais e eternas passam a ter um valor secundário, e as coisas materiais e do aqui e agora passam a ser mais evidentes na vida das pessoas. Então eles querem viver por prazer. Tem crente que fala agora, não, eu tenho direito a ser feliz. E ser feliz é sair para as baladas, é beber, é se prostituir, isso é ser feliz para eles. E eles estão enganados, porque a Bíblia diz que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Isso é uma combatendo esses gnósticos, né? Que chamam-se iluminados, aquelas pessoas que entendem, aquelas pessoas que têm um conhecimento, estão acima e superiores aos outros. E esse tipo de conhecimento, na época da igreja, causou problemas na igreja de Coríntios, que o povo saiu do paganismo, que tudo é orgia, prostituição, libertinagem, e quando eles aceitavam a Cristo, eles queriam viver como cristão, mas ao mesmo tempo viver a vida antiga. Até mesmo sacrificar a ídolos, ou fazer oferendas, ou comer aquelas comidas e tal. Então, aí Paulo começou a ensinar eles que não é assim, que tem que santificar. O que é santificar? Se separar, porque são de Deus. E aí então nós vemos como que essa palavra de hoje, essa meditação, ela mostra-nos que nós devemos perguntar para nós mesmos, cada um deve perguntar, eu estou ouvindo a trombeta? Será que eu estou entendendo o toque da trombeta? Como se você não sabe que toque, entender o tipo, como que você vai tomar a decisão? As trombetas tocavam diferentes de formas para saber quando era, para levantar, desarmar as tendas, e depois também outro toque na hora de partir. Será que nós estamos percebendo as trombetas de Deus tocando no mundo e alertando a igreja do Senhor que está na hora de começar a arrumar a nossa barraca, desarmar, para a gente sair e voltar para casa? Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para nós não perdermos. Será que quando o Cristo tocar a última trombeta, a trombeta final, será que nós vamos estar preparados? Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado mais uma vez por essa meditação na Tua Palavra. Meu Deus, nos ajuda a estarmos preparados para que quando o Senhor vier nos céus das nuvens e a trombeta tocar, nós possamos todos nos reunirmos, encontrar o Senhor nos ares, junto com os Teus servos que mortos antes, agora ressuscitados, com o corpo glorificado, encontrarmos com o Senhor. Pai, destampa os nossos ouvidos para nós ouvirmos as trombetas tocando. E o Senhor nos ajude
no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.